Nesta lição, aprenderemos que o ministério de Jesus foi exercido no poder do Espírito. Constataremos a importância de se viver uma vida avivada. E, por fim, faremos algumas aplicações práticas com a finalidade de direcionar todos aqueles que almejam receber revestimento de poder para assim então realizarem a obra do Senhor. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de adultos, publicada pela CPAD. Hoje estudaremos a lição de número 4, datada do dia 22 de janeiro de 2023, cujo título é O Ministério Avivado de Jesus. Antes de expormos aqui todos os pontos importantes da lição, quero revelar minha alegria em tê-lo aqui conosco na plataforma da ferramenta EBD. Sim, a sua presença aqui é uma bênção. Disponibilizamos semanalmente para todos os alunos da ferramenta materiais exclusivos, subsídio teológico, material de marketing e divulgação, slide profissional, fluxograma e vários outros materiais didáticos que auxiliam o professor na preparação e na exposição da sua aula ou da aula em classe. Aqui na plataforma da ferramenta, os alunos também terão à sua disposição as conferências que gravamos todo início de trimestre. E as conferências geralmente são com especialistas, inclusive comentaristas de lições publicadas pela CPAD. Nós também disponibilizamos aqui na plataforma da ferramenta cursos voltados para a escola dominical e para assuntos correlatos à educação cristã. No ano de 2023, subiremos mais cursos aqui para a plataforma da ferramenta e os alunos receberão esses adicionais sem custo algum. Primeiro, esse vídeo que você está assistindo é postado na plataforma da ferramenta, depois subimos ele para o YouTube, a fim de alcançarmos mais pessoas e edificarmos mais vidas. Você que está me assistindo por meio do YouTube, não passe por aqui sem se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e o material gratuito que disponibilizamos no YouTube. Mais importante que isso, conhecer a plataforma da ferramenta EBD. Irmão Murilo, como é que eu conheço a plataforma da ferramenta? O link está na descrição do vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando a promover mais material gratuito e também estará sendo edificado, abençoado. Ferramenta EBD é bênção para você. Meus irmãos, vamos à exposição da nossa lição. O nosso texto áureo nos diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu todas as terras em derredor. Lucas, capítulo de número 4, versículo 14. Na versão NVI, o texto diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Então veja essa palavra sinônima, né? Poder. Virtude e poder são palavras sinônimas. E o texto prossegue dizendo: e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Os feitos, a doutrina, a palavra pregada por Jesus estava ganhando notoriedade. Ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ele falava com a autoridade no poder do Espírito. Na paráfrase NTLH, o texto está assim: Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. É sabido dos irmãos que o ministério de Jesus ele foi marcado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. O termo ministério é importante ser definido e ele é usado na linguagem cristã tanto em um sentido mais amplo como em um sentido mais estrito. Preste atenção. Em seu sentido mais amplo, o termo ministério refere-se ao serviço prestado por qualquer pessoa a Deus ou a seu povo. Então esse serviço tem um alvo, tem um objetivo. Ele é prestado a Deus
ou à igreja, ou ao seu povo. Em um sentido mais estrito, essa palavra, esse vocábulo, ele denota o serviço reconhecido oficialmente de determinadas pessoas devidamente designadas para isso, geralmente por meio de ordenação formal pelas igrejas. E aqui nós estamos falando das funções eclesiásticas, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então, ministério tem esses dois sentidos, sentido mais amplo e sentido mais estrito. Eu trouxe uma definição de ministério quando aplico essa palavra ao nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério de Jesus foi um serviço prestado a Deus por meio da capacitação e virtude do Espírito, conforme a vontade do Pai, em benefício de toda a humanidade. Então, quando pensamos no ministério de Jesus, pelo menos veio ao meu coração essa definição. O texto áureo vai nos mostrar que ele, pelo poder do Espírito, se dirigiu para a região da Galileia. Nós entendemos que a Galileia era uma comarca que abraçava várias cidades, assim como a Judéia, a Idumeia. Eram regiões ali no cenário geográfico da Palestina, nos dias de Jesus, que eram compostos de várias cidades, assim também era a Galileia. Jesus ele é direcionado para dar continuidade ao seu ministério nessa região. É importante dizer que Marcos, Lucas e Mateus, eles enfocam o ministério de Jesus na região da Galileia. João, ele dá mais ênfase ao ministério de Jesus na Judéia, em Jerusalém. As cidades da Galileia se tornaram famosas porque Jesus passou por diversas delas. Veja aqui algumas cidades que você certamente conhece pelo nome: Cesareia, Filipos, Tiberíades, Corazim, Séforis, Betsaida, Nazaré, Caná, Cafarnaum, Naim e várias outras cidades que deixei aqui registradas no subsídio. Essas cidades viram não só a doutrina, a pregação, mas as obras realizadas pelo nosso Senhor Jesus. Onde nós queremos chegar aqui trazendo essas informações? Elas são basilares para as seguintes aplicações que podemos fazer a partir do texto áureo e de seu contexto. Primeira aplicação: o ministério de Jesus foi exercido na unção e no poder do Espírito. Os milagres, aquilo que acontecia de extraordinário durante o tempo em que Jesus exerceu suas atividades, foi feita não pelos seus atributos divinos, mas pelo poder do Espírito. Nós sabemos que Jesus é 100% Deus. E como Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, mas o poder operado em seu ministério não é oriundo de sua divindade, mas de uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Os textos são claros a esse respeito. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 21 o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi revestido. E o texto prossegue: porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo isso aqui aconteceu por meio do poder do Espírito e não dos atributos divinos, porque quando Jesus encarnou, houve um esvaziamento. A Bíblia fala sobre isso em Filipenses capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Olhe mais esse texto complementar. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A presença do Espírito era real na vida de Jesus. Então ele fez o que fez
pelo poder e pela unção do Espírito. E isso nos ensina que o ministério do obreiro, o ministério cristão agora no sentido mais amplo, deve sim ser exercido pelo poder e capacitação do Espírito. Isso é muito bonito porque o Espírito que capacitou e revestiu o nosso Senhor Jesus é o mesmo Espírito que capacita a sua igreja, os obreiros, os seus servos ainda hoje. Em segundo lugar, ter um ministério avivado pelo poder do Espírito implica em obediência às direções do Espírito. Jesus, ele era conduzido, ele era direcionado pelo Espírito. Ele foi para Galiléia pelo poder do Espírito. Lá em Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo 1, ele foi direcionado para o deserto, ele foi impelido para lá pelo Espírito. Isso fala de direção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é mais guiada pelas suas preferências pessoais ou por sua natureza pecaminosa. Olha o que as Escrituras dizem. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. Veja o que diz Romanos 8,5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Agora a preferência é dele. Agora o que prevalece é a vontade dele. E isso é avivamento. Receber dele orientação, direção e ser obediente. Por que é importante fazer essa colocação aqui? Porque muitos erroneamente pensam que o ministério avivado é eloquência, é conhecimento e língua. Essas coisas, ou línguas, né? Línguas estranhas. Estas coisas são necessárias. Mas não podemos nos esquecer da obediência, da sujeição ao Espírito Santo. Conhecimento, eloquência, língua estranha, dom espiritual não pode suplantar o fruto, não pode suplantar nossa submissão e devoção a Deus. Em terceiro lugar, o ministério avivado não é sinônimo de sucesso e aceitação das massas. Ah, que se eu receber um avivamento e no poder do Espírito Santo eu pregar, o povo todo vai se converter. Não necessariamente. Isso não acontece como uma regra. Olhando o texto bíblico, nós percebemos que, mesmo Jesus tendo pregado no poder e na unção do Espírito, ele enfrentou oposição e desprezo. O contexto do nosso texto áureo nos diz assim, versículo 28 e 29 de Lucas capítulo 4. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas o quê? Jesus pregou no poder do Espírito, ministério avivado, e sofreu oposição. O texto áureo e seu contexto nos revela isso. Já dizia um certo pensador, os homens amam a verdade quando esta os esclarece, mas as odeiam, ou melhor, mas a odeia quando ela os acusa. Em quarto lugar, quem tem um ministério avivado não deixa de congregar. É importantíssimo frisar isso aqui, porque tem gente que é itinerante, mas pastor, pregador e crente em geral, precisa ter um pastor sob o qual ele presta conta e precisa ter aprisco. Esse negócio assim, eu não tenho pastor e não tenho igreja. Não é crente, está desigrejado. Ministério avivado é um ministério que leva o obreiro a congregar. A Bíblia nos mostra que Jesus ele tinha esse costume de participar dos cultos que aconteciam na sinagoga, que nada mais eram que salões de reunião, onde se adorava, onde se ouvia a palavra, e ele também participava dos cultos no templo. Mas chamo sua atenção para Lucas capítulo 4, versículo 16. O texto diz, e ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus congregava.
Deixo aqui dentro do texto áureo essas aplicações. A verdade prática diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Quando o Espírito atua por meio de alguém, as consequências, os resultados, os frutos dessa atuação do Espírito Santo são duradouros, são notórios, são vistos, são impactantes. Pelo poder do Espírito, Jesus mudou a história do mundo para sempre. Seu ministério terreno, veja, muito curto, durou mais ou menos 3 anos. Todavia foi suficiente para que ele executasse e completasse o plano da salvação. Em 3 anos, Jesus dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Pelo poder do Espírito, Jesus preparou os apóstolos para o santo ministério. A igreja primitiva experimentou um avivamento extraordinário por meio da vida de homens leigos e doutos, como é o caso de Pedro e Paulo. E o poder do Espírito era notório, ou foi notório em todos os avivamentos que ocorreram nesse período que está registrado aqui no Novo Testamento. Dentro da história da igreja já são mais de 2000 anos. E não são poucos os homens que, avivados pelo poder do Espírito, impactaram o mundo e marcaram as suas gerações. Os pais da igreja, os avivalistas, os puritanos, meu Deus, homens que se devotaram ao ministério e marcaram suas gerações pela unção do Espírito em suas vidas. Eu quero deixar aqui um trecho da biografia de John Wesley. Presta atenção nessa pérola aqui. Olha o que a biografia, a parte final, diz a respeito de John Wesley. John Wesley morreu em 2 de março de 1791, aos 88 anos. Ao aproximar-se da morte, tomou as mãos dos amigos reunidos ao redor e disse repetidas vezes: adeus, adeus. Depois declarou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E logo antes de morrer, levantou os braços e repetiu com voz fraca as palavras: o melhor de tudo é que Deus está conosco. John Wesley não tinha 1 centavo ao morrer, mas deixou como legado, meu Deus, eu me arrepio todinho, preste atenção, deixou como legado 135 mil membros em uma igreja metodista, 541 pregadores itinerantes sob o nome metodista. Em tributo à sua vida e obra, alguém foi feliz nas palavras: quando John Wesley foi levado ao túmulo, deixou para trás uma boa biblioteca, um traje clerical bem usado e a igreja metodista. Meu Deus, um homem impactou o mundo, impactou a sua geração. Meus irmãos, se a gente fosse falar da história das Assembleias de Deus, o que não dizer de Daniel Berg Gunavingre? Se fôssemos falar aqui da Assembleia de Deus e seu início em Pernambuco, o que não dizer de Joel Carlson? Um culto realizado dentro de uma sala com poucas pessoas e irmãos que nem sabiam falar o português direito. E hoje a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, milhares de membros. Acho que tem quase 1 milhão de membros aqui, ou mais de 1 milhão de membros. Mas isso começou com um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. São as marcas, os frutos duradouros de um ministério avivado. Temos aqui 3 pontos, o pastor Alinaldo Renovato dividiu muito bem a revista. O primeiro deles é Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo, Jesus e a oração em seu ministério. E o terceiro, uma vida avivada, ou melhor, uma vida na unção do Espírito. Eu dividi a lição de uma forma diferente. Eu estou seguindo aqui o itinerário proposto pelo pastor Severino Pedro da Silva. Ele comentando sobre uma das matérias teológicas chamada Cristologia, ele fala sobre o ministério de Jesus em 3 pontos. E eu achei
mais didático aqui para nós trazer a lição assim, em 3 pontos acerca do ministério de Jesus. O ministério terreno de Cristo, o ministério messiânico de Cristo e o ministério de nosso Senhor Jesus dentro da nova aliança. Isso não quer dizer que fugiremos do assunto da lição, mas expandiremos aquilo que o nosso pastor Elinaldo Renovato também já nos expôs aqui na nossa revista e no livro de apoio. Partindo do nosso primeiro ponto, seguindo o nosso itinerário do subsídio, o primeiro ponto diz: o ministério terreno de Cristo. Como tudo começou? Começou com a sua humilhação. Antes de iniciar o seu ministério terreno, a Bíblia revela que o Verbo, isto é, o Deus Criador, se fez homem. E quando eu falo sobre a encarnação, eu estou falando sobre o nascimento de Jesus. João fala sobre a encarnação do Verbo. Mateus, Marcos e Lucas, eles apontam para o nascimento de Jesus. Eles enxergam esse episódio singular da história por prismas diferentes. A Bíblia vai nos dizer, na versão NVT, João capítulo 1, versículo 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. O apóstolo Paulo nos dá mais detalhes sobre a encarnação de Jesus quando escreve aos Filipenses as seguintes palavras: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma de humano, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte de cruz. Isso fala de que ele deixou, ele se despiu, ele se esvaziou propositalmente para alcançar a nossa experiência humana. Ele se revestiu de nossas limitações. Cristo se fez homem, Hebreus 10, 5, 1 Timóteo 3 e 16, ele se fez servo, Filipenses capítulo 2 e 7, ele era rico e se fez pobre, ele era santo e foi feito pecado por nós, ele se fez maldição, ele foi contado com os transgressores, sendo indigno, ou melhor, sendo digno, consideraram-no indigno, foi ainda feito menor do que os anjos, e eu penso que isso causou um espanto nos seres celestiais. Mas aqueles que viram a encarnação, o nascimento de Jesus, falando sobre a ótica dos anjos, viram também Deus o exaltando soberanamente e lhe dando um nome que é sobre todo o nome. Quando eu falo de encarnação, quando eu falo do nascimento de Jesus, já aí há uma atuação poderosa do Espírito Santo. O Espírito operou no nascimento, na encarnação de Jesus. A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A atuação do Espírito no nascimento de Cristo foi extraordinária. Foi uma obra de Deus. É por isso que Lucas 1,37 diz: para Deus nada é impossível. E esse texto aponta para o Espírito. O Espírito é Deus. E ele atuou sobrenaturalmente no nascimento do Filho, no nascimento do Verbo, a fim de que Jesus nascesse de uma forma não natural, porque Maria era virgem, Jesus não é filho de José, Jesus, ele é filho de Deus, tem a mesma essência de Deus, e ele nasceu sem pecado. Ele não teve a natureza pecaminosa que nós temos. E, portanto, ele se qualifica como Deus-homem, como aquele que poderia morrer pelos nossos pecados. Quando falamos sobre o início do ministério de Jesus, e aqui já saindo um pouco de seu nascimento, adiantando alguns anos, com mais ou menos 30 anos, Jesus ele dá início ao seu ministério. E ele vai até João Batista para ser batizado.
Porém, João se constrange com aquela atitude de Jesus, porque dias antes João estava dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia que Jesus não tinha pecado. João sabia que Jesus não precisava se batizar para... O batismo de João era um batismo para arrependimento, um batismo de confissão de arrependimento. E João sabia: tu não precisas disso. Sou eu que preciso ir a ti e ser batizado por ti. Mas Jesus olha para João e diz assim: convém que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. Em uma forma de obediência, ele se submete ao batismo de João. E quando ele sobe das águas, o céu se abre e uma voz brada do alto, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desce sobre Jesus, simbolicamente em forma de pomba, e aquilo aponta para o seu revestimento, a fim de que ele atuasse com êxito na obra do ministério. Aleluia, aleluia. O batismo de Jesus, não só o batismo nas águas, mas o seu revestimento com o Espírito, nos mostra que o ministério avivado deve ser exercido no poder do Espírito Santo. Sobre sua preparação, ainda falando sobre o ministério terreno de Jesus, ele foi preparado. Após o seu batismo, ele foi direcionado para o deserto. E ali no deserto, ele foi preparado. Ele passou um tempo de jejum, de oração, de meditação nesse lugar solitário e foi tentado pelo diabo. Venceu o diabo não pelo poder dos seus atributos divinos, mas pelo poder do Espírito e também da palavra. Quando o diabo vinha tentá-lo, ele rebatia, ele cortava os laços de Satanás, aplicando as Escrituras. E isso não só nos mostra o valor da palavra de Deus, mas também nos ensina que o Espírito nos capacita a vencer as obras da carne e também as investidas do diabo. O Espírito Santo esteve presente no ministério de Jesus do início ao fim. A duração do ministério de Nosso Senhor é de mais ou menos 3 anos, e nós chegamos a esse cálculo com base nas festas pascuais em que ele esteve. Jesus, ele deu início ao seu ministério nas vésperas de uma Páscoa. João capítulo de número 2, versículo 11 e 13. Depois ele participou de mais 2, João capítulo 5, versículo 1 e João capítulo 6, versículo 1 e 4. Ele morreu às vésperas de outra Páscoa, lá em João capítulo de número 19, versículo 14. O pastor Severino Pedro, ele pontua dizendo o seguinte: o primeiro ano foi o da obscuridade, o segundo ano o do favor público e o terceiro ano o da oposição. E é baseado, nessas Páscoas que se calcula a duração do ministério terreno de Nosso Senhor Jesus. Ele exerce o seu ministério em pelo menos 3 regiões. Na região da Judéia, que era onde ficava Jerusalém, e algumas outras cidades bem conhecidas. Foi ali que Jesus ele convoca os seus primeiros discípulos. Depois, Jesus exerce o seu ministério na Galileia, local onde ele faz muitos milagres, inclusive onde ele participa de uma festa de casamento. E ali ele principia os milagres, ali ele principia as atuações sobrenaturais do Espírito em sua vida. E ele também exerce um ministério na região da Pérea. Falando sobre o ministério messiânico de Cristo, olha que interessante. Quando eu penso em ministério messiânico, eu devo ter em mente que envolve pelo menos 3 ofícios: o ofício sacerdotal, o ofício real e o ofício profético. Como sumo sacerdote, nós podemos ver que Jesus ele exerce essa função, ele foi designado por Deus para exercer essa função. 3 sacerdotes são apresentados na Bíblia como recebendo diretamente de Deus esse ofício. O primeiro deles é Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 22, como sacerdote rei. E esse sacerdote não tem genealogia apontando, assim,
interpretaram os escritores da Bíblia como um sacerdócio eterno, não teve começo, não teve fim. E entende-se que Melquisedeque foi designado por Deus. Temos o sacerdócio de Arão, e no tocante ao sacerdócio arônico, está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Então a escolha de Arão como sacerdote, como sumo sacerdote, não se deu devido ao seu parentesco com Moisés. Ele foi chamado soberanamente por Deus. E nós temos o sacerdócio de Cristo. E como é lindo o sacerdócio do nosso Senhor Jesus. A ordem sacerdotal a qual Jesus pertenceu não tinha origem numa família e nem numa tribo. Somente se podia ser sacerdote em Jerusalém, em Israel, aqueles que eram descendentes de Arão. Somente eles, não outros. As outras tribos não tinham sacerdotes. Jesus é procedente da tribo de Judá. O escritor aos Hebreus sabia dessa verdade. Ele escreve em Hebreus 7,14: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Portanto, Jesus pertence à ordem sacerdotal eterna, a uma ordem sacerdotal eterna e especial, como veremos em vários lugares da epístola aos Hebreus. 2:17, 3:1, 4:14, 5:6, Hebreus 6:20, Hebreus 7:11 ao 28, Hebreus 8:1, Hebreus 9:11 e Hebreus 10:21. Olha esse texto aqui como é fantástico. Hebreus capítulo 7, versículo 26 ao 28 diz: é de um sumo sacerdote como ele que necessitávamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma única vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou sumo sacerdote perfeito para sempre. Aleluia! E é nesse quesito aqui que Jesus é comparado a sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E essa comparação é muito simbólica. Cristo é o rei sacerdote, tal como Melquisedeque. Cristo é o rei justo de Salém ou Jerusalém, tal como Melquisedeque. Cristo é o rei sacerdote eterno, tal como também Melquisedeque, que não teve princípio e não tem fim. Então, é o primeiro ministério de Cristo dentro de uma perspectiva messiânica. Ele é sumo sacerdote. Ele também é rei. E ele é rei dos reis. Eu acho muito bonito falar sobre Jesus como rei, porque geralmente se nasce príncipe. Não se nasce rei, se nasce príncipe. E depois o príncipe se transforma em rei. Jesus já nasceu rei. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo de número 2, versículo 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quando ele estava sendo pressionado, indagado por Pilatos sobre a sua origem monárquica, Jesus respondeu dizendo o seguinte: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cristo também exerceu o seu ofício profético. Havia uma promessa em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 18, que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E ele levantou. Olha o que as Escrituras nos dizem acerca de Jesus. Lucas 24:19. Foi varão profeta, poderoso em obras e palavras. Aleluia! Aleluia! Então, olhando para Jesus, dentro de seu ministério messiânico, ele foi sumo sacerdote, ou ele é sumo sacerdote, rei e profeta. E eu quero finalizar falando sobre o ministério de Cristo na nova aliança. Oh, como Jesus é modelo de obreiro, como Jesus é modelo de serviço para o seu povo hoje. Como pessoa humana, ele se interessava profundamente pelas coisas de Deus. E eu vou falar aqui sobre a devoção de Jesus como obreiro.
preste atenção, com 12 anos de idade, ele foi interrogado por José e por Maria, dizendo assim: por que foi que tu ficou aqui no templo? E ele respondeu dizendo: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mais tarde, em seu ministério, olha o tamanho da devoção de Cristo. Ele foi indagado pelos discípulos a respeito de estar conversando com a mulher samaritana. Ele conversava ali com os discípulos nesse contexto, e os discípulos disseram o seguinte: olha o que diz o texto aqui, vou ler o texto. João 4, 31 ao 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus foi um obreiro dedicado, um obreiro devoto. Dentro de seu ministério, a oração e o jejum eram práticas habituais. O pastor Elinaldo Renovato ele vai tratar no tópico de número 2 sobre Jesus, sobre a oração no ministério de Jesus. Jesus nasceu, Hebreus 10, 5 ao 7, diz que ele nasceu em oração, ele viveu em oração e ele morreu orando. Lucas capítulo 23, versículo 46. Romanos 8, 34 diz que lá no céu ele continua orando, intercedendo por nós. Não são poucas as ocasiões em que vemos Jesus se levantando de manhã, muito cedo, ainda escuro, indo para o deserto orar. Marcos 1,35. Ele orou quando escolheu os seus discípulos, ele orou lá no Getsêmani. Jesus orava constantemente, tanto que os discípulos viram ele orando e chegaram para ele e disseram assim: ensina-nos a orar. Eles podiam pedir qualquer coisa, me ensina a expulsar um demônio, me ensina a curar um cego, mas eles viam que essas coisas aconteciam como resultado da oração. Que a oração colocava Jesus em intimidade, em contato com o Pai. E eles disseram assim: nós queremos orar, Senhor, assim, como o Senhor nos ensina a orar. Jesus era um obreiro que orava. Jesus era um obreiro que frequentava o templo e as sinagogas. E mais uma vez eu digo, pregador, obreiro, que não tem pastor e não tem templo. Jesus, ele era alguém que lia as Escrituras, ele era versado nas Escrituras. Veja Lucas 4,17, veja o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7, você vai ver que Jesus ali foi extremamente escriturístico, extremamente bíblico. Veja Mateus capítulo de número 4, ele rebatendo as investidas do diabo com as Escrituras. Ele lia a palavra, ele era versado nas Escrituras. Jesus é um exemplo de obreiro para nós. Nós, como obreiros do Senhor hoje, devemos imitar, seguir o seu exemplo. Quando pensamos lá em Efésios, capítulo de número 4, nos dons ministeriais, nós entendemos que Jesus foi apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Irmão Murilo, você está dizendo isso aí, você tem fundamento bíblico? Tenho. Olha que interessante. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo. Ele é apóstolo. E no grego, esta palavra significa embaixador, enviado, mensageiro, aquele que é enviado diante da face de outrem. Ele é apóstolo. Ele também é profeta. Mateus 21:11 diz... a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É a versão NTLH. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus também era evangelista. Se você ler Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, você vai ver isso. O Espírito me ungiu para anunciar, para levar as boas novas aos pobres. Era evangelista. Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios 2:17, quando ele diz: e vindo ele, Cristo, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, tanto a vós que estáveis longe, como aos que estavam perto. Evangelista.
Jesus também é pastor. A Bíblia diz em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus também é mestre. Ele foi chamado de mestre não só por Nicodemos, quando Nicodemos se aproximou dele, João 3:2, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que fazes, se Deus não estiver com ele. Não foi só Nicodemos que chamou ele de mestre, de rabi. Os seus discípulos o chamaram de rabi. Os seus inimigos o chamaram de rabi. E alguns discípulos até o chamaram de Rabone, meu mestre. Meu mestre. Jesus também era diácono. Ele exerceu a função diaconal. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 22, versículo 27, palavras de nosso Senhor. Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Eu, porém, estou entre vós e sou como aquele que serve. E serve aqui no original é cognato de diácono. E, meus irmãos, muito se poderia falar a respeito do ministério de Jesus, mas eu penso que esses tópicos aqui alcançam as lacunas que ficam concernente ao entendimento da lição. Mas eu queria concluir aqui fazendo algumas observações que são necessárias. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Esse texto, registrado no livro de Atos, nos revela a importância da presença do Espírito no ministério cristão. Antes de impactarem o mundo, os apóstolos foram impactados pelo céu. Nós precisamos ter um ministério avivado. Jesus teve um ministério avivado. E para termos um ministério assim como o do nosso mestre, precisamos do poder, da presença do Espírito. O avivamento, lá em Atos, veio do alto, mas na terra os discípulos obedeceram às orientações deixadas por Jesus. Lucas capítulo de número 29, versículo 49. Ficai em Jerusalém. Eu acho que é 24 aqui é a referência. Vou corrigir. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos não só obedeceram, mas também perseveraram na busca do Espírito, mesmo sabendo a finalidade do revestimento. Vocês vão receber poder para ser testemunha. Então, não é para outro melhor. Só fica aqui quem quer ser testemunha. Só fica aqui quem quer pregar, quem quer ter ousadia. Ousadia para anunciar o Evangelho. Ousadia para pregar o Cristo crucificado. Quem não quer isso, pode ir embora. Eles perseveraram lá. Glória a Deus, queremos ter o poder. Queremos fazer a tua obra com poder. Queremos te servir com poder e vamos ficar aqui. Por fim, eles se dedicaram à oração e foram perseverantes na busca pelo poder do Espírito. Olha o que a Bíblia diz em Atos 1,14. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Propósito, unidade, perseverança em oração. Essas lições nos apontam o caminho para se ter um ministério avivado, assim como foi o do nosso Salvador. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tira uma foto aí desse celular, dessa televisão, desse tablet, desse notebook, desse computador que tu está assistindo essa pré-aula. Nos marca lá no Instagram, @abrajaula, @Murilo Alencar, e vamos repostar a sua postagem. Amém? Eu espero que esta lição tenha sido bênção de Deus para a sua vida. Eu desejo a você um ótimo final de semana. E não se esqueça, abra a jaula.